Beleza, galera? Hoje vamos falar do Transition.tool do Corona SDK. Vamos fazer um efeito mais ou menos igual a este. Peguei uma imagem e fiz com que ela se movesse de um ponto Y, da posição inicial, até a posição final, só pelo ponto Y. Vamos mostrar o exemplo pelo código. Bom, primeiramente eu devo ter uma imagem, eu devo carregar essa imagem. Vou carregar essa imagem e guardar na minha variável. Vou chamar essa variável de obstáculo. Display.newImage. Ela está no diretório img que eu criei. Espinho.png. Vamos agora setar a posição inicial da minha imagem. Receber 100. Verifique que a imagem está estática, parada, na posição 100 do eixo X. Se eu quisesse colocar a minha imagem centralizada no eixo X, eu posso usar display.contentWidth. Aqui ele pega o tamanho total. No caso aqui eu teria que dividir por 2 para ficar bem no centro da telinha. Agora eu vou criar a minha função. Vou guardar ela numa variável chamada mover. Pronto. Criei minha função e guardei na variável mover. Fechei minha função. Agora eu vou criar duas funções para ficar alternando uma chamando a outra, para fazer esse efeito de descer e subir. Primeiramente, vamos criar a primeira função. Eu vou dar o nome dessa função de ponto x1. Ponto x1. Agora eu vou criar o meu transition.tool. Primeiramente eu devo passar o nome da minha imagem que eu criei aqui, no caso é obstáculo. Vou passar agora um conjunto de parâmetros. Por exemplo, eu quero que ela se mova de 1 em 1 segundo. Time igual a 1000. 1000 milissegundos equivale a 1 segundo. Eu quero que ela tenha uma pausa, um delay de 2 segundos. E eu quero que ela saia. Eu quero que ela vá até a posição 400 do eixo Y. E eu quero que a transição seja linear. Ponto linear. Ou seja, ela vai de cima para baixo. Por enquanto ela só vai estar indo de cima para baixo. E quando completar essa minha função, eu quero que ela chame outra função que eu vou chamar de ponto x2. Beleza? Até aqui criei uma função ponto x1 que vai aplicar um transition.tool. Aplicar em quem? Em obstáculo, que é a minha imagem que eu criei aqui e joguei dentro da minha variável obstáculo. Passei um conjunto de parâmetros
tempo, pausa, posição final da minha imagem, o tipo de transição e quando terminar de fazer tudo isso, execute a função .x2 que eu vou criar agora. Function underline x2. Novamente eu aplico transition.to, passando novamente minha variável obstáculo, que é a minha imagem. O time dela vai ser, deixa eu ver, eu poderia aplicar, eu acho que 2 segundos tá bom. Não, um segundo normal mesmo. Delay de 2 segundos. Agora eu quero que ele volte para a posição Y de 20. Quero que ele volte para a posição 20 do eixo Y. A transição vai ser a mesma. O efeito transition. E ao completar, chame o ponto underline x1. Vamos ver. Certo. Entendendo essa função, como é que ela funciona? É basicamente a função anterior que a gente criou. Eu criei o ponto x2, que vai aplicar um transition.to. Vai aplicar em quem? No obstáculo, que é a minha imagem. Vou dizer que ele vai se mover de 1 em 1 segundo. Ele deve ter uma pausa de 2 segundos. E ele vai retornar para a posição 20 do eixo X. Usando que tipo de transição? O as.linear. E quando completar o ponto x2, execute ponto x1. Ou seja, ponto x1 chama ponto x2, ponto x2 chama ponto x1. Agora vamos executar a função principal, né, que é o mover. Mover. Vamos ver se deu certo, né? Eu tenho que chamar ponto x1 como se fosse minha inicialização, né? Porque no caso eu só defini as funções, defini função .x1, defini função .x2, mas eu preciso inicializar. Agora vejam ela em funcionamento. .x1 desce até 400, depois chama .x2 que sobe para a posição 20. E assim continua em loop para sempre. É isso aí, galera.